Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo, aqui é a pastora Eugla Duarte e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Mateus capítulo 14, versículo 28, a Bíblia diz: Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro estava aqui falando com Jesus. Os discípulos estavam no barco, o barco tomou o alto mar. Já era alta madrugada, Jesus não estava ali, e aparece então no cenário uma figura no meio da escuridão e andando sobre as águas. Eles olham e pensam que é um fantasma. Jesus então diz: não tenho medo, sou eu. Quando Jesus diz que é ele, Pedro então diz: Senhor, se és tu, me manda ir contigo sobre as águas. Jesus então diz: vem. Pedro desce do barco, anda sobre as águas e vai caminhando em direção a Jesus. Mas com a força do vento, ele tem medo e ele começa a afundar. Pedro era muito impetuoso, ousado, impulsivo e animado. Pedro foi o primeiro a negar Jesus. Pedro foi o primeiro a descer do barco, inclusive o único a descer do barco. Foi o primeiro a querer defender Jesus no Getsêmani, quando os soldados foram prendê-lo para levá-lo à crucificação. Pedro é o primeiro a querer defendê-lo, lança mão de uma espada e corta a orelha de um soldado. Jesus diz para ele: embainha a tua espada. Quem vive pela espada, Pedro, vai morrer pela espada. É melhor guardar. Pedro, então, prontamente ouve a voz do Senhor e guarda sua espada. Pedro é um homem muito impulsivo. Ele é um homem que não se deixa medir por meias palavras. Pedro diz ao próprio Deus no livro de Atos, quando Deus lhe dá uma ordem, ele diz ao próprio Deus que não vai cumprir aquela ordem, não vai fazer aquilo não, porque Deus diz para ele comer alguns animais que a lei considerava impura e ele diz: não, Senhor, eu não vou comer, porque nunca em toda a minha vida eu comi nada que a lei proibisse. Quando ele está na casa de uns amigos, à beira da praia, orando, em cima, na parte de cima da casa, então chegam alguns homens para levá-lo à casa de um gentil. Pedro prontamente diz: eis-me aqui, e vai cumprir aquilo que Deus está ordenando. Rapidinho, Pedro se arruma e vai obedecer uma missão que antes ele consideraria impura. Entrar na casa de um gentil não era algo lícito para um judeu, pois a lei não permitia. Vejam quando Jesus diz àquele soldado romano: você quer que eu vá até a sua casa? O soldado romano diz: não, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Todo aquele povo ficou observando Jesus dizer que iria à casa daquele homem que não era judeu. Pedro tem essa impulsividade. Pedro desce do barco, Pedro afunda, Pedro vai com Jesus, Pedro nega Jesus. Mas muitos de nós somos exatamente como Pedro. Muitos de nós somos exatamente assim. Somos impulsivos, ousados, animados para muitas coisas e fraquejamos logo no meio do caminho. Mas o Deus de Pedro, o Deus de Jesus Cristo, o meu Deus, teu Deus, é único e é estável. Aleluia! Ele é estável, é misericordioso e se compadece de mim e de você. Ore comigo agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, te pedimos que o Senhor nos dê equilíbrio, equidade, ponderação e que o teu Espírito venha nos guiar dia após dia, quando devemos agir e quando devemos parar, quando devemos continuar, perseverar, guardar a espada, não lutar com nossas próprias mãos, com nossas próprias forças. Ajuda-nos, pois tem pessoas aqui comigo nesta oração que estão tomando mão da espada e
precisam agora guardar a sua espada, ou seja, não lutar com as forças dos seus próprios braços, do seu próprio entendimento, com as suas próprias estratégias. Não, Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor venha refrear toda a impulsividade que não gera resultado. Por isso eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a guardar as espadas. Sim, Pai, ajuda-nos a guardar as espadas da impulsividade, do nosso próprio entendimento e etc. Ajuda-nos, Senhor, no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que maravilha esse tempo de oração aqui com você. Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu nome nos comentários para a oração. Deixe dos seus entes queridos. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Seja um missionário virtual. Fica na graça do Senhor e até a noite.